Dessa vez o feitiço virou contra o feiticeiro. Estamos observando o observador. Isso mesmo, hoje saberemos mais sobre os observadores de aves, onde vivem, o que comem e principalmente como eles acham as aves. Senhoras e senhores, e esse é o Stefano. Amigo de longa data, deixa o cara ir embora aí. Deixa eu só me liberar aqui. É por isso que é importante vir de sapato fechado, calças, para poder evitar acidentes com plantas e também animais como lagarta de fogo, né? A gente vai caminhar um pouquinho para falar sobre um vício chamado observação de aves, né? Nossa, cara. Cara, como é que é isso? Tu tá nessa... A gente se conheceu por volta de 2016. Não, foi lá no Cueiras 18. 18? É. Tu tava começando? Não. Na verdade, eu já tinha uma experiência, né? Eu sou de São Paulo, eu me mudei para Manaus em 2018 mesmo. E eu comecei a passarinhar em 2015. Então, esse ano, não tinha nem pensado nisso, mas completa 10 anos que eu tô passarinhando, né? Dentro das minhas experiências. Já tinha começado um pouquinho lá em São Paulo, mas eu acho que eu me aprofundei muito mais quando eu vim para cá. E aí eu tenho uma dúvida, né? Tipo, muita gente que observa aves anda só com binóculo e não faz foto. Tem grupos diferentes de observadores? Sim, o que a gente tem, assim, é que a observação de aves, ela pode ser feita, cara, ela não depende exatamente de você ter muitos equipamentos, de você ter um material específico, de você ser especializado no assunto. Tem muita gente que tem esses diferentes perfis, né? Então tem a pessoal que gosta mais de só observar, tem gente que tira foto, tem gente que não leva nem binóculo, só vai com a câmera mesmo. O caderninho, às vezes o caderninho, hoje em dia tá mais no celular, então faz a lista no telefone, sempre com o aplicativo e tal. Usa caixinha de som para tentar atrair as espécies e tal. Então tem todas essas variedades. Tem gente que vai focado em procurar certas espécies específicas, tem gente que vai tentar ver o maior número de espécies possível, tem gente que vai para ver só o que tá a fim de ver, o que conseguir ver, na verdade. E todos esses estilos estão valendo, cara. Vai do gosto e vai da preferência de cada um e também do quanto que a pessoa consegue investir, tá disposta a investir nesse mundo, né? Nesse hobby. Sim, e aí eu te pergunto, eu comecei na botânica, eu lembro ali da minha primeira planta que eu anotei no meu caderno. Tu lembra da tua primeira ave? Cara, foi um sanhaço lá em São Paulo, eu me lembro. Pra mim foi meio marcante porque foi a primeira ave que eu lembro de ter identificado por conta própria. Caraca! E aí foi até curioso, né? Porque na verdade eu nasci na cidade, sou urbanoide. E eu convivi, principalmente foi na faculdade que isso aconteceu, né? E as pessoas com quem eu convivi na faculdade eram do interior de São Paulo, que costumam ter um contato mais próximo com essas aves do dia a dia, com os animais do dia a dia, né? E aí eu lembro de falar assim, nossa, aqui fora tem um sanhaçu. Aí eles olharam pra minha cara e disseram assim, sanhaço. Aí eu, pô, cara... Foi mal. Não foi mal, né? Não foi mal, não era novidade. E é engraçado que São Paulo é sanhaço e aqui as pessoas chamam de sanhaçu, né? Dependendo do lugar, tem variações também. Tem essas variações, tem sanhaçu, ou sanhaçu com acento, então tem as variações. E era o azulzinho? Ou não? Não é a mesma espécie que a gente tem bicho? Aqui, é outro bicho. A gente tem essa diversidade, essa variação geográfica, né? Lá aqui é uma espécie, lá no sudeste, centro-sul do Brasil é outra espécie. Aí eu te pergunto, hoje, contando, tu tem registro na cabeça de quantas aves tu já tem? Cara, eu só lembro porque eu vi essa semana. Eu tenho um registro, assim, eu uso um aplicativo, uma base de dados que mantém um registro das aves que eu já vi. E agora está em 800. É muita coisa. Um número um tanto quanto inflado, assim, mas eu acho que assim, se eu considerar só para o estado do Amazonas, já dá umas 400, 500, assim. É muita coisa, né? Eu não me lembro exatamente isso, mas tá aí 450.
Cara, imagina só, é pouco, 800 é pouco, não é nem 1000, mas vai pra campo, vai com o cara, acompanha o cara pra te ver. Assim, num ambiente bom, de terra firme, que tá bem preservado ainda, longe das perturbações antrópicas, a gente pode chegar aí só na terra firme daqui de Manaus 250 espécies. Caramba! Contando espécies residentes, não migrantes, só quem tá ali mesmo o ano inteiro. E aí, quando você começa a considerar os outros ambientes, então as campinas, as várzeas, você troca a margem dos rios, que tem toda essa relação, né, da biogeografia, aí o número já começa a aumentar. As ilhas também, né? As ilhas, aí isso aí é um universo, né, cara? Não, cara, é muito extenso esse. E são bichos que, assim, a ave voa, mas não voa a longa distância. Algumas voam muito pequeno, né? Fazem voo muito. Essas aves, então, elas evoluíram em ambientes que são muito estáveis ecologicamente. Então, elas têm... O clima é estável ao longo de todo o ano, a oferta de alimento é estável. Então, todas essas características do ambiente meio que direcionaram para características de animais que não precisam se deslocar para encontrar outros ambientes, que não precisam se deslocar para encontrar alimento. E aí, a competição das espécies ali mesmo, aos poucos, foi gerando a diversidade. Tem várias teorias sobre isso. Na verdade, essa competição é só uma delas, mas afinal das contas acaba sendo isso. A gente tem uma diversidade enorme de espécies que são residentes, que não fazem voos longos, às vezes não conseguem chegar daqui até aquela casinha ali, então assim, é coisa bem curta, assim. E aí uma coisa que a gente falou há pouco com a Bruna, o pessoal do Vem Passarinhar, é a questão do dimorfismo sexual, né? Os machos são a maioria das vezes os machos são mais vistosos, mais coloridos. E eu imagino a confusão que isso não causa às vezes. Será que essa espécie é outra? Ou será que esse bicho aqui é fêmea do tal? Já rolou isso contigo? Então, isso é um assunto bem pertinente, bem interessante. Assim, às vezes a gente precisa saber que tem essa diferença, né? Não são todas as aves. Às vezes essa diferença é mais sutil, às vezes é por tamanho. Tem casos em que a fêmea é maior que o macho, gaviões, assim, aves de rapina em geral. Sim, coruja também. Coruja, mas a gente tem assim algumas famílias de aves que o macho tem uma cor mais vistosa, porque tem toda uma relação com a performance dele, né? E aí a fêmea que vai escolher qual que é o melhor dentro da performance dele, geralmente associado a uma dança, né? Todo esse comportamento de cores, então é bem interessante isso. Mas voltando para a sua pergunta, já aconteceu essa diferença, mas essa dificuldade, mas a gente normalmente tem que estar atento, saber, esse aqui, depois tem que estudar um pouco, né? Esse aqui, a fêmea desse, são todas verdinhas, mas a hora que você vê, não, essa aqui é verdinha, mas tem a barriga mais amarela, o olho é preto, a perna é rosada, então aí você vai diferindo por essas coisas. Isso assim. vai treinando o olho de uma forma, né? Que você vai, depois você vê de longe, tem um bicho ali de espécie tal. Mas sabe o que eu vou te falar? Às vezes não é nem pelo olho, tem que ser bom de ouvido também. Aqui a floresta ela é muito densa, às vezes a maior parte das aves está no alto e aí é muito difícil de você ver, é muito difícil às vezes você conseguir ver um detalhe certo de campo, uma característica de campo, né, que vai permitir a identificação, então você precisa saber também ouvir e aí reconhecer. E isso também é um outro universo, porque aqui todo mundo canta igual aí, ó. Tem gente cantando aí. Esse daí é o como é que é? Suriri de garganta rajada. Caraca, mano. Só no ouvido. Só no ouvido. Mas mas também o ambiente, é um bicho típico de palmeira. É parente do bem-te-vi, mas ele só usa palmeira. Que interessante. Ele tá numa palmeira aqui, E a observação de aves mudou muito. Antes era no caderninho, como nós falamos há pouco, e hoje existem aplicativos e também sites para as pessoas registrarem suas aves. Isso gera um banco de dados maravilhoso, com amostras do mundo inteiro. É uma ciência feita sem capturar os animais, apenas com registros fotográficos ou até mesmo localização de GPS onde os animais ocorrem. E assim, a ciência pode fazer muitos projetos e trazer mais dados para a população sobre espécies que ocorrem na Amazônia, no Pantanal, nos diferentes biomas ou nos diferentes países também. São essas as contribuições que a passarinhada, ou melhor, a observação de aves, pode trazer também para a ciência.